CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje fala sobre agricultura regenerativa. Você sabe o que é? É a capacidade de conciliar produção no campo, produção dos alimentos, com preservação do planeta. Eu converso com Felipe Albuquerque, que é diretor de sustentabilidade da divisão agrícola da Bayer na América Latina. A Bayer é uma multinacional alemã que atua nos setores de agrociência e saúde e que está completando agora, em 2026, 130 anos, um motivo e tanto para se comemorar, hein, Felipe? Esse é um ano especial para a gente, 130 anos de história aqui no Brasil. Para a gente é um ano de celebrar, de comemorar tudo que a gente fez nesse tempo até aqui e continuar trazendo inovação para o campo. E não só para o campo, mas para todos os setores que a gente atua. Nesse tempo todo, a gente sabe que a Bayer teve uma contribuição muito importante para elevar a agricultura brasileira a esse nível reconhecidamente sustentável, né? É realmente um parâmetro de excelência. Conta um pouco da trajetória, os marcos mais importantes, como a Bayer se desenvolveu aqui no nosso país. É bom você também, em vez de ir direto para a agricultura, que é onde está minha paixão, meu coração, mas contar um pouquinho da Bayer como um todo. A Bayer, nesses 130 anos, a gente tem 3 divisões que a gente atua. A gente tem uma missão muito clara de saúde para todos e fome para ninguém. Então, essas 3 divisões trabalham todos os dias pensando nisso. E quando a gente fala de Bayer, vem nas nossas cabeças o se é Bayer é bom, alguns produtos de consumo que a gente vê nas farmácias, alguns remédios. Bepantol, por exemplo, Redoxon, né? Que tá no dia a dia do brasileiro. E por aí vai. A gente tem uma divisão que é a de saúde. Então, são produtos que a gente tem prescrição médica e usa para manter a nossa saúde bem, assim como de consumo também, esses que você mencionou, e a parte do agro. E aí, no agro, para a gente aqui no Brasil, é um lugar especial. O segundo maior mercado da Bayer no mundo é o Brasil, pela aptidão agrícola que o nosso país tem. Então, a gente atua levando sementes e biotecnologia para os agricultores, também produtos de proteção dessas lavouras, uma vez que eles instalam essa produção no campo, a céu aberto, surgem pragas, doenças, e a gente tem um portfólio bem robusto de produtos químicos e biológicos também para colaborar nessa produtividade que o agricultor faz tão bem no Brasil, e a agricultura digital. Hoje uma série de sensores e maquinário, inteligência artificial, traz através desses dados qual que é a melhor recomendação para o agricultor. Então a gente tem uma plataforma digital que ajuda o agricultor a cuidar melhor dessas sementes no campo, plantar melhor ela para conseguir produzir mais enquanto a gente regenera o ambiente, que é a nossa missão de agricultura regenerativa. Quero começar com você falando da descarbonização. A gente sabe que a Bayer opera hoje já com 100% de energia renovável aqui no país. E vocês têm uma meta de se tornarem neutro em carbono até 2030. E aí eu vou te perguntar, como é que você garante essa meta de carbono zero num cenário de expansão das operações? A Bayer é uma empresa que tem compromissos abertos e públicos em descarbonização da sua cadeia. Então, os compromissos SBTi, né, são públicos, e no escopo 1 e 2 são aquelas emissões diretas, que são as nossas fábricas dentro do nosso parque industrial, de reduzir 42% até 2030. E para escopo 3, que é mais complicado, é um pouco mais difícil, envolve mais atores, 25%. Então, é uma meta muito agressiva se comparado aos nossos pares, outras empresas do setor, e aí em 2050, sim, atingir a neutralidade de todas as nossas operações. A gente está caminhando super bem e o Brasil dá um show de bola nesse aspecto, e o exemplo que você trouxe é a nossa energia do Brasil, que já é limpa. Então, no escopo 2, que é a energia, a gente bateu essa meta antes do que os nossos colegas de outras regiões, até pela própria matriz do Brasil. A vocação então, que o país tem. 100% da nossa energia já é limpa, e o compromisso da Bayer é 2029. Então, em 2029, 100% das nossas operações no mundo vão estar usando energia limpa, 100% verde. Então, é uma empresa que está na vanguarda e puxando a sustentabilidade para si como responsabilidade. Muito bem. E a meta de redução de 30% de gases de efeito estufa nas lavouras até 2030. Só que isso depende do trabalho do agricultor. Como é que vocês vão fazer para engajar todo mundo, né, os produtores, dar escala a essa mudança, colocar todos ali na mesma página?
Não, e legal que esse compromisso que eu comentei agora há pouco é um compromisso nosso, de dentro de casa, o que a gente vai fazer nas nossas operações, no nosso escopo 3. Mas a gente pode fazer algo a mais. A gente consegue dar um passo para fora das nossas porteiras. E a gente tem um outro compromisso que é o 30-30-25-100, que a gente conversa entre nós, é a nossa sigla ali. O primeiro 30 é esse que você comentou, que é como a gente reduz 30% da emissão do que os agricultores estão tendo nas suas atividades, nas principais lavouras, nas principais culturas que a gente atua. Então, como que a gente ajuda o agricultor brasileiro a reduzir 30% da emissão da soja que ele produz, do milho que ele produz, cana-de-açúcar? Então, são as principais culturas que a gente está olhando ali. O outro 30% é como os nossos produtos chegam para os agricultores com 30% menor pegada. Tudo isso até 2030. Então, a gente já começou essa jornada há um tempo e esse 30-30 está logo de acontecer aí no ano de 2030. O 25 é como reduzir 25% do uso de água para a produção de arroz. É uma cultura específica, é um projeto específico que a gente tem, água, né? Que demanda muita água, principalmente na Índia. A gente tem uma iniciativa muito interessante de transformar o arroz alagado para o arroz de sequeiro, que economiza água, emissões de metano também, que é um outro gás do efeito estufa. E os 100 são 100 milhões de pequenos agricultores que a gente quer empoderar, que a gente quer trazer qualidade de vida, que a gente está trazendo para eles uma série de iniciativas para fazer uma vida mais digna. Muito bem. Vamos centrar agora a nossa atenção no programa Procarbono, que é a menina dos olhos da Bayer, e o foco principal é o estímulo a essas práticas da agricultura regenerativa. Eu sei que é uma plataforma aberta, que hoje conecta mais de 3 mil agricultores e 3 milhões de hectares. O interessante é exatamente isso, compartilhar para que todos possam ter acesso, não ficar algo restrito ao ecossistema da Bayer, né? Uhum. E quando a gente fala 3 milhões de hectares, 3 milhões e 100 mil hectares, isso é o tamanho da área da Bélgica. Então, é a menina dos olhos porque é um projeto que ganhou escala, não é mais um piloto, é uma plataforma que a gente tem muito orgulho, sim, de participar dela, não só ter criado, mas de participar, porque a gente convocou e abriu a uma série de instituições para participar em conjunto. Então, foi um projeto de cocriação que a gente começou há 5, 6 anos atrás. A gente foi aumentando a quantidade de agricultores que se somava a ela, e entre elas a gente tem basicamente 3 grandes desafios que a gente precisava endereçar. Um era de ter ciência por detrás. Como que a gente mede o carbono na agricultura? Como que a gente entende as emissões, o quanto de sequestro está sendo feito? A agricultura nossa é sustentável? Mas quanto? Então a gente precisava ter dados para a nossa ciência brasileira, tropical, não usar dados, referências de outras agriculturas que não a nossa. Então a gente trouxe ali uma série de instituições como a Embrapa, universidades como a Exalc, Unesp, Fundação ABC, para trazer ciência por detrás e estudar nesses agricultores como o carbono se comportava. Um outro pilar importante era de como implementar as práticas. Então, mais de 90 empresas de consultoria agronômica se somaram nesse projeto para levar esses 3 mil agricultores, que representam uma área, tem uma ideia, a área total desses agricultores é mais de 7 milhões de hectares que esses agricultores têm. Então, extremamente representativo para o que a gente pode fazer a mais na nossa área, o que a gente pode mudar no nosso manejo para aumentar o sequestro de carbono no solo, para reduzir a emissão que a gente faz. Então, muito de engajar os agricultores nessa jornada. E uma terceira via de criar relações de benefícios para os agricultores. Porque, afinal, também a Bayer, comentei com você um pouquinho do que a gente não oferece todas as soluções. Algumas delas, alguns parceiros nossos vão oferecer. Então, soluções financeiras, empresas como o Itaú entrou com a gente no início desse projeto, desde o início para oferecer ali uma oferta diferenciada. Você tinha empresas de fertilizantes, em qual a gente não atua, como a Mosaic, trazendo. Então, a gente criou realmente uma inovação aberta de colaboração e hoje é um sistema vivo que gera para a gente uma série de informações e dados para a gente gerar novos negócios sustentáveis, conectar o agricultor a mercados que vão valorizar o trabalho dele. Hoje, o Procarbono derivou para uma ação que a gente tem, inclusive de consultoria dentro da Bayer. Então, a Bayer consegue oferecer para empresas que querem descarbonizar a sua cadeia, o seu escopo 3, a gente consegue ligar esse agricultor até a indústria de alimento final para mensurar esse carbono na sua área. Muito interessante, Felipe, você ter falado que é um programa
programa com base na ciência. E aí eu quero tocar especificamente no aspecto da fixação do carbono no solo, que até pouco tempo não estava precificado na conta de emissão do agro. O agro é tido como um grande emissor. Mas quando a gente leva em consideração, por exemplo, práticas regenerativas que conseguem fixar o carbono no solo, essa pegada se reduz bastante, não? Quando você pensa no agro, o perfil de emissões do Brasil, o agro é extremamente relevante, porque o agro é relevante no Brasil, comparado a outros países. Então, mais de 70% das emissões brasileiras, sim, tem a emissão do agro. Mas a gente falou, vamos entender um pouco melhor por área, quanto que esse agricultor tem. Então, a gente desenvolveu, junto com a Embrapa, uma calculadora de pegada agrícola para o Brasil, entendendo as particularidades de como é produzido no Brasil, as nossas condições edafoclimáticas e por aí vai. E aí foi muito interessante que a gente começou a ver que o agricultor brasileiro ele é extremamente eficiente do ponto de vista de emissões. Pra você ter uma ideia, o número referência era de 2.300 quilos de CO2 emitidos para cada tonelada de soja produzida. Então, 2,3 toneladas de CO2. Para os agricultores brasileiros que estão colocando as práticas em campo do Procarbono, a gente viu que essa pegada é inferior a 900 quilos. 70% menor do que a pegada referência que a gente tinha. Então, esse tipo de dado, através de ciência, através de inovação junto com esses parceiros, a gente consegue demonstrar que sim, o agro pode ser produtivo e sustentável. Ele é as duas coisas ao mesmo tempo. E não só as emissões podem ser muito mais baixas, mas o agricultor, quando ele faz boas práticas associadas, ele sequestra para o solo. O solo é o segundo maior reservatório de carbono no mundo. E os agricultores do Procarbono estão sequestrando 2,1 toneladas de CO2 por hectare por ano. Olha só que interessante. Se ele está reduzindo as emissões e chegando na casa das emissões aí que a gente está vendo de 500, 600, 900 quilos por tonelada de soja, que ele produz, e ele sequestra 2,1 toneladas no solo, ele consegue tirar da atmosfera. A planta faz esse serviço para a gente através da fotossíntese. Tira da atmosfera, coloca no solo e sequestra. A gente está muito próximo de uma agricultura neutra, de impacto neutro. Então, sim, as emissões são importantes do Brasil, mas elas são muito melhores comparativamente a outras agriculturas em outras partes do mundo. Então, isso dá muito orgulho para a gente de agora ter dados e demonstrar que a agricultura brasileira é sustentável. Ela segue princípios da agricultura regenerativa. E quando a gente olha a big picture e você vê o impacto que tem um dado como esse no comércio global, por exemplo, né, para situar a agricultura brasileira muito bem nas cadeias globais, tanto melhor. Acho que estava faltando exatamente chegar com esse tipo de informação para mostrar, por exemplo, que é de fato uma agricultura sustentável que a gente opera no país, não? Os produtos que a gente está colocando no mercado externo hoje já não são mais commodities. A gente está falando de... claro que são commodities, os preços são comoditizados, mas quando você consegue trazer rastreabilidade, quando você consegue trazer a pegada de carbono, que agricultor que fez, da onde veio aquela soja, qual que é o carbono sequestrado, a gente está falando de um produto extremamente diferenciado. Imagine uma indústria de alimentos, uma indústria que está produzindo um produto com a preocupação de fazer um produto de baixo carbono. Está pensando em ter produtos certificados. Quando a gente traz todas essas soluções, todas essas inovações por produto, a gente está trazendo um produto muito mais qualificado. Então é nisso que a gente acredita, como produzir bem, que a gente já faz isso muito bem no Brasil, mas como a gente conseguir vender melhor isso à frente também. Agora, Felipe, e mercado de carbono, mercado de créditos de carbono? Esse tipo de atividade favorece o acesso desses agricultores? Uma das linhas de trabalho ali do Procarbono, a gente tem agricultores que estão dentro da jornada de créditos de carbono. Então, a gente está vendo que quando ele adota boas práticas, sequestra carbono, a gente está medindo o carbono no solo. É uma jornada de longo prazo para um dia a gente gerar esse crédito acumulado, crédito proveniente do carbono acumulado no solo. Então a gente tem um programa já estruturado nessa linha e ele faz parte do voluntário, então do mercado voluntário de carbono, então, mas precisa ter dados, precisa ter ciência, ele precisa ser baseado em ciência íntegra. Então por isso que a gente desenvolveu o Procarbono, para a gente conseguir colocar o agricultor nesse espaço, para o agricultor poder participar desse mercado, trazer mais uma cereja para esse bolo, que é de produzir mais enquanto ele regenera e inclusive gera
ecobenefícios como o crédito de carbono. A gente está num momento bem legal do Brasil de discussão da regulação de carbono e de passar a ser regulado. Então, para a gente é muito importante de que a gente consiga conciliar boas metodologias, como a que a gente trabalha dentro do Procarbono, com o regulado também. Então, a gente incentiva a regulação, a gente vê isso com bons olhos para trazer maturidade para o setor e, por que não, o agricultor que está fazendo uma boa agricultura com dados bem fundamentados não participar, inclusive, do regulado gerando créditos de carbono e podendo comercializar isso para as indústrias que precisam comprar os créditos e até talvez exportando para outros países que possam vir a comprar os créditos de carbono produzidos no Brasil. Então, a gente vê com muito bons olhos essa oportunidade que pode gerar para o agronegócio de ter a geração de crédito de carbono da agricultura. E a gente nota que o perfil do agricultor brasileiro está se encaixando muito nessa nova realidade da economia verde, porque a informação que eu tenho é que o agricultor no Brasil já adota, em média, 10 práticas regenerativas, em detrimento da média mundial, que é de 7 práticas. O que explica esse protagonismo do Brasil no cenário global? A gente fez essa pesquisa há alguns anos atrás, 2 anos atrás, se não me engano, que chama Farmer Voices. A gente entrevista uma série de agricultores, né, ao redor do mundo para entender perfil, para entender como que ele se comporta e por aí vai. E o agricultor brasileiro ele está aberto a fazer sustentabilidade. Isso, na verdade, a sustentabilidade faz parte de existir agricultura na área dele. Então, quando ele pensa em rotação de culturas, quando ele pensa em culturas de cobertura, isso já faz parte da estratégia do agricultor como um todo. E as 10 práticas que a gente faz, às vezes ele nem se dá conta de que ele já está fazendo a sustentabilidade, porque para ele já é atividade core dele. Inata, né? Inata dele. E a gente vê isso no agricultor brasileiro, e uma coisa interessantíssima do agricultor brasileiro, comparado ele com outras regiões, é que a juventude está no campo. A gente roda, visita agricultores, tem o privilégio de estar, novas gerações estão ficando no campo. 90% dos pais, dos avós, estão incentivando os filhos a ficar na lavoura. Não é assim nos outros países. A gente vê um movimento contrário, de falar assim, não, sai do campo, quer prosperar, vai para a cidade. Isso foi assim no Brasil lá atrás. Isso, a gente escapou, né, desse êxodo, dessa saída dos jovens, né? A gente inverteu essa história. O agro hoje ele é popular, a juventude quer ir lá, aplicar tecnologia, aplicar a inovação. Então, o agricultor brasileiro, ele está a fim de testar, a fim de experimentar de forma sustentável, e isso abre um espaço muito legal para projetos nossos de sustentabilidade e de inovação também. Então, a gente consegue ter uma adoção dos agricultores, por exemplo, para a nossa plataforma digital, muito maior do que outras regiões. E esses agricultores, eles gostam de estar ali testando, ter o dado, comparar. Muitos deles, às vezes, nem são formados em agronomia. Ontem estava visitando uma agricultora que ela é formada em relações internacionais e lidera a área, e ela puxa o tablet lá, olha os dados e analisa como que ela vai plantar o ano que vem, onde ela está perdendo, onde ela está ganhando. Então, a gente vê essa inovação assim, ao redor do agricultor funcionando brasileiro. Como um chamariz também, né, para essas pessoas. Agora, falando de diversidade e inclusão, já que a gente tocou nessa questão geracional, vocês têm 42% da alta liderança formada por mulheres. Isso é um índice espetacular, porque a agricultura é majoritariamente um território masculino ainda no Brasil. Como é que vocês chegaram a esse índice? Conta pra gente como é que foi essa jornada, até para inspirar os players aí do setor. Não, e além da gente ter uma série de mulheres em posições de liderança, 42%, em posições de decisão, a gente tem 60% com mulheres. Então, assim, é um ambiente super diverso, mas a gente foi intencional. Esse é um ponto que é legal de trazer. Isso não aconteceu por acaso. Não só com mulheres, mas outros grupos não tão bem representados em outras esferas. A gente foi intencional nos últimos anos, nos últimos pelo menos 5 anos, com uma série de programas, uma série de projetos, programas de trainee para lideranças negras, por exemplo, para a gente equilibrar e balancear e ter essa diversidade que hoje a gente só está colhendo os frutos. Porque tudo que a gente tem que fazer hoje na organização, nada é simples, tudo é complexo, tudo tem uma volatilidade, uma incerteza, e quando a gente tem esse grupo tão diverso na sala, as soluções são muito mais criativas. Então, queria que você tangibilizasse, Felipe, porque a gente sabe que diversidade está muito ligada à inovação, né? O time fica mais criativo, vocês têm gente de todas as origens, de várias experiências, você abre um olhar muito mais abrangente.
mas na prática, no que isso se traduz? O próprio programa nosso Procarbono, a gente entendeu, a gente tem ali uma série de exemplos que a gente viu o seguinte: as habilidades que a gente tinha que trazer para escalar um projeto tão grande, elas não estão só em um padrão de profissional. Então a gente tem colegas de digital, colegas de TI, a gente tem colegas de finanças, pensando muito em finanças sustentáveis, agrônomos, agrônomas, e a gente vai para uma série de ambiente. Quando a gente junta esse time, você vê uma série de talentos. Porque para você fazer um projeto como esse, se você trouxer só um tipo de habilidade... Fica muito míope, Fica muito míope. Então, eu percebo muito isso. Esse é um projeto que foi construído pela diversidade. Assim, o projeto Procarbono. Você tem umas 3 mil agricultores. Então, imagina que dentro desses 3 mil agricultores, tem mega agricultores que têm áreas do tamanho de cidades, mas você tem pequenos agricultores também. Então, quando você tem diversidade no grupo, você consegue entender como lidar com esses dois públicos dentro do mesmo projeto. Então, a gente vê esses ganhos no dia a dia dentro da empresa e às vezes é até difícil de tangibilizar os efeitos que a gente está tendo. A gente nem se dá conta da quantidade de benefícios que eles estão trazendo nas nossas soluções. Para terminar, Felipe, qual é o grande desafio que você enxerga hoje na agricultura brasileira e de que maneira a Bayer se posiciona para enfrentá-lo, para que a gente possa tornar a agricultura cada vez mais sustentável? Eu vejo que a gente tem, assim, uma série de desafios e daria para a gente pensar em vários, mas assim, vamos pensar em um deles. Não vou falar que ele é o maior, mas é um que eu vejo que a gente tem muito potencial de trabalho. Se parar para pensar, o agro brasileiro hoje, ele é responsável por 60% da energia produzida verde no Brasil. E olha que o Brasil produz mais de 50% da energia do Brasil é verde. E dessa área, 60% vem do agro, através de biocombustíveis como o etanol de milho, o etanol de cana-de-açúcar, biodiesel de soja e outros, né? Biometano também. Então a gente tem... O agro não é só uma solução de segurança alimentar. Ele é também de segurança energética. E esse é o grande desafio da nossa geração hoje. E desse momento, sobretudo, com crises geopolíticas, né, para garantir a autossuficiência interna. Então, eu vejo que a gente tem nas nossas mãos um potencial muito bom de ser solução para essa transição climática que a gente está passando, para se afastar dos combustíveis fósseis. Então, o agro pode ser a solução. Então, como que a gente demonstra isso? A gente entende que o agro, ele é sim a solução e cria mecanismos para a gente catalisar e aproveitar e melhorar ainda mais essas soluções através do mundo, né? Então, eu vejo que esse é o grande desafio da nossa geração que trabalha no agro, e não só no agro, mas quem está no mundo hoje tem que ter isso em linha. A gente participa o ano passado foi um ano espetacular, o ano de COP, né? Para a gente falar sobre isso no Brasil. A gente frequenta a COP há muitos anos e a COP no Brasil foi um espaço muito importante para a gente. A gente fez uma série de coisas muito legais na COP 30, a gente teve uma pegada legal lá. E a gente fez umas rodadas de setores e a gente percebeu o quanto que o agro, ele é insumo, ele é importante para outros setores. Setores como de transporte, setores como de mineração, setores como de metais. A gente começa a ver que o agro, ele é solução não só para a produção de alimentos, mas para uma série de outros. Então, como que a gente entende isso de uma forma melhor e acelera essa agenda? Obrigada, viu, Felipe, pela Obrigado sua participação aqui no CBN Sustentabilidade. É uma conversa muito profícua. Já te convido para uma próxima oportunidade. Estaremos aqui com o maior prazer. Obrigado vocês pelo convite. Eu conversei com Felipe Albuquerque, diretor de sustentabilidade da divisão agrícola da Bayer na América Latina. Além de ter acesso ao conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma de podcast preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade minha linda produtora Ana Luísa Bessa, nos trabalhos técnicos meu lindo Juliano Fonseca, Isabel Gomes e o Bruno Carvalho. E na edição Rafael Furugem e o Luiz Fugliage. Um beijo para você e até a semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.